Portanto, hoje temos em entrevista Vítor Fernandes da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo e presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Engenheiro, abraçou o desafio do novo cargo na ERTE numa altura de fragilidade económica. Quais têm sido as maiores adversidades com que tem lidado desde que foi eleito presidente e como as tem superado? Bem, eu já era vice-presidente da entidade regional, aliás, fui sempre vice-presidente do anteriormente presidente C. da Silva, embora, digamos, do ponto de vista profissional, só estava ligado à promoção externa, não é? Quem faz a promoção externa do nosso território não é a entidade regional, é a Agência de Promoção Turística. É assim em todas as regiões. E, portanto, o meu trabalho nos últimos anos foi sempre de trabalhar a promoção externa deste território. Evidentemente, também estava a par do trabalho da entidade regional, mas eu confesso que, do ponto de vista pessoal, não estava no meu horizonte vir a ser presidente da entidade regional. Eu sentia-me bem e sinto-me bem como presidente da agência, mas tendo o presidente C. da Silva saído para o cargo que atualmente ocupa na CCDR, obviamente eu como vice-presidente e seguindo aquilo que a lei determina, aceitei com gosto, não aceitei contrariado, aceitei com gosto, embora isso evidentemente me traga um acréscimo de trabalho, mas aceitei com gosto e com responsabilidade, que é assim que eu sempre tive nas coisas, esta missão. Disse, e bem, que isto aconteceu num momento particularmente difícil para a economia mundial, não é só típico do nosso país nem da nossa região, é para a economia mundial. Esta pandemia trouxe aqui questões que de maneira nenhuma estão resolvidas e se calhar as consequências mais gravosas ainda estão para vir. Não penso que é agora que nós podemos estar a sofrer o maior impacto da pandemia, mas se calhar o maior impacto económico virá depois. Mas enfim, são contas de outro rosário, embora a gente esteja atentos a elas. A situação foi difícil, não foi para a entidade regional diretamente, não é? Nem sequer para a agência. Foi difícil e continua a ser para os empresários, porque são eles que vivem da sua atividade económica e sem terem turismo ou tendo uma quebra brutal como aconteceu e está a continuar a acontecer, obviamente estão a sofrer muito. E nós veremos que quando a situação for ultrapassada, a situação pandémica, e se as medidas e quando as medidas de apoio governamental, e isso acontece em Portugal, mas também acontece nos outros países, e quando as medidas de apoio ou de mitigação que os governos têm exercido sobre a atividade económica, neste caso do turismo, vamos ver quando elas desaparecerem quem é que está em condições de retomar de que maneira a sua atividade. E, portanto, o nosso trabalho tem sido muito de acompanhar as empresas, de acompanhar os empresários. Aqui tanto falo da entidade regional de turismo como da agência. Aliás, a agência é o mundo empresarial, não é? A agência é uma associação empresarial, fundamentalmente, e temos acompanhado os empresários, porque, embora a entidade regional não tem mecanismos próprios para, do ponto de vista financeiro, ajudar as empresas. A agência já é diferente. A agência, pelo menos uma coisa que fez foi não comprou cotas às suas empresas, o que não sendo, digamos, a maior despesa que elas tinham, mas tem um aspecto simbólico importante, mostrou que nós estamos atentos aos seus problemas e continuamos sempre, tanto a entidade regional como a agência, a reunir com os empresários, a não deixar que eles se sentissem sozinhos e fazendo uma coisa, e aí tanto fizemos nós como nas outras regiões do país, todas as entidades ligadas ao turismo, sempre, não vou dizer exerceram pressão, a palavra não seria correta, mas sempre fizeram saber ao governo que o importante, o fundamental, e continua a ser, o fundamental é garantir que as empresas não fecham as portas. Mesmo que elas possam encerrar temporariamente, aconteceu muito com
com os restaurantes tiveram mesmo que encerrar, os hotéis não foram obrigados a isso, mas muitos que viviam quase só do turismo, ou particularmente viviam do turismo, encerraram, outros não, outros mantiveram-se sempre abertos, mas dizia eu que a ação do governo devia ser prioritariamente ajudar as empresas a manterem-se abertas. Porque ao ajudar as empresas a manterem-se abertas também não mandavam os seus trabalhadores ou uma parte dos seus trabalhadores para o desemprego. E aí as medidas do layoff foram fundamentais. Toda a gente no setor podiam ser melhores, podiam ser mais elevadas. É verdade, mas o país é aquilo que é também, não podemos ter ilusões, mas as medidas do layoff, qualquer empresário diz que foram fundamentais para a sobrevivência de muitas empresas. Portanto, esse foi o nosso papel fundamental, foi sensibilizar o governo para essa situação. Porque se as empresas encerrarem, e algumas, infelizmente, assim aconteceu, poucas, mas algumas aconteceu, depois, obviamente, reabrirem é muito complicado, não é? E nós necessitamos que, e quando a atividade económica retomar, e ela ao fim e ao cabo já está a retomar, embora com valores ainda baixos comparados com 2019, que é o ano de referência, o ano normal de referência, mas dizia eu que as empresas devem estar preparadas para receber os seus clientes, os turistas, com as mesmas condições de qualidade a que o turismo do Alentejo e do Ribatejo se habituaram a receber as pessoas. Porque não é só abrir as portas, não é só abrir as portas, não é só ter as portas abertas. Se uma empresa tinha 5 trabalhadores para um determinado serviço e passou a ter 3 ou 4, obviamente não consegue ter a mesma qualidade. E isso é fundamental, porque no mundo do turismo em que nós vivemos, outros também terão a mesma percepção, mas no mundo do turismo a competitividade é muito grande. E o nosso território só consegue afirmar-se, nomeadamente nos mercados internacionais, mas também no mercado nacional, se conseguir ter sempre uma oferta de qualidade. Essa é, aliás, diferenciadora, não é? É uma das palavras de ordem que nós sempre seguimos no turismo do Alentejo. Nós podemos não ter muito dinheiro para a promoção, para o investimento, etc., mas tudo o que fizemos tem que ser bem feito. Sem dúvida. Pegando um pouco nas suas palavras, já podemos falar em retoma do turismo? Não, o turismo já retomou. O que não retomou foi, nos fluxos normais, nomeadamente o turismo internacional. Está praticamente parado e isso era importante, embora no nosso território representaria 1/3 em termos das dormidas, sim. 2/3 são o mercado nacional, mas, de qualquer maneira, esse terço ficou muito reduzido, não ficou anulado de maneira nenhuma, mas ficou muito reduzido e, portanto, nós estamos a viver fundamentalmente no mercado nacional. E eu posso dizer-lhe que, tanto no verão de 2020, como este verão, que já estamos a viver 2021, o ano de 2020 em termos de residentes, o verão de 2020, em termos de residentes em Portugal, portanto, portugueses e estrangeiros que cá vivam, residentes, o verão não foi pior que o ano passado. Foi mais ou menos a mesma coisa. E este ano, os indicadores que temos até este momento dizem-nos exatamente a mesma coisa. É que nós, a não ser que aconteça para aí uma desgraça em termos de pandemia, enfim, tudo é de esperar. Sem dúvida. A gente espera sempre o melhor, mas temos de estar preparados para o pior. Mas se as coisas, mesmo com o facto do controle da pandemia ainda estar longe daquilo que a gente podia esperar aqui há meia dúzia de meses, mas eu penso que em termos de residentes nós vamos ter um ano melhor até que 2020. Mas evidentemente ainda, como só vamos ter residentes, o conjunto do ano vai ser bastante inferior àquilo que tínhamos em 2019. Mas em termos de residentes em Portugal, nós vamos ter um ano, o verão, pelo menos o verão, vai ser equivalente ao que tivemos em 2019 e em 2020. Mas isso é só para o verão. Para o resto do ano, nós o que esperamos é que tenhamos, em termos de residentes, e no global também, um ano, aqui no Alentejo e no Ribatejo, no conjunto do território, possamos ter um ano
um pouco melhor do que tivemos em 2020. Mas um pouco melhor significa com perdas enormes em relação a 2019. Não é? Com certeza. Os dados recentes do INE de 2020, lá está. E já temos dados até maio de 2021. Até maio de 2021, sim. Ok. Os do ano passado, portanto, os do ano passado dizem que a região do Alentejo registou maior procura em termos turísticos comparativamente com as outras regiões. Sim, eu diria isso de outra maneira. Foi aquela que menos decresceu. Foi aquela que menos decresceu. De facto, digamos, dentro da desgraça que foi comum a todos, e nós estivemos inseridos nessa desgraça, para não lhe chamar outra coisa, mas mesmo assim foi o que menos sofreu. E este ano, os últimos dados do INE são de maio, portanto, os 5 primeiros meses do ano, nós, no global, estamos com os mesmos valores de 2020. E sabendo que os meses de janeiro e fevereiro e março foram meses quase a zero. Quase perdidos, significa que estamos a recuperar bem. E somos a única região do país que neste momento não está ainda a perder relativamente a 2020. Atenção, o turismo nacional está a perder ainda relativamente ao ano passado. Digamos, as expectativas que poderia haver de que o ano 2021 seria melhor que 2020 não se estão a concretizar neste momento. E se não for o verão, que já vamos com um mês de verão, já temos quase um mês de verão, não é? Se não for o verão a salvar isto, o turismo nacional e quase todas as regiões nacionais vão ter um ano pior que em 2020. Mas eu estou convencido que o Alentejo vai ter um ano não pior, não vai ser muito diferente, mas vai ser ligeiramente melhor que 2020. Vai ser a única região do país onde isto se vai verificar. Porquê? Porque... Essa era a minha próxima questão. Que fatores é que, na sua opinião... A resposta é simples. Os portugueses que não puderam sair do país vieram todos para o Alentejo. Ou grande parte deles veio para o Alentejo. Já vinham. O Alentejo já tinha, tradicionalmente, muitos portugueses a virem para aqui no verão, não é? Mas o ano passado tivemos completamente esgotados no verão. E este ano vamos estar completamente esgotados no verão. O que portanto, mas muitos são portugueses e residentes em Portugal, estrangeiros até, que vivem em Portugal, e que não vão passar férias ao estrangeiro. E isso até levou, o facto da procura ser muito superior à oferta, é que já o ano passado isso se verificou, e este ano vai se verificar, que o Alentejo, em termos de preço por quarto médio, é a região do país que está a vender mais caro. Não há nenhuma região do país que neste momento o custo do quarto médio, em média, evidentemente há uns mais caros do que outros, não é? Agora, baratos neste momento não há nada no Alentejo. Quer dizer, há preços aí que se estão a praticar que poderiam pensar impensáveis. Não vou dar nomes, porque isso também não interessa. Não interessa, porque isso, enfim, podem ir aí aos motores de busca e verificam, mas eu posso dizer que há várias unidades no Alentejo que neste momento estão a praticar quartos para preços por quarto duplo por noite a 500 euros. Não, e posso lhe dizer que quando chegar a setembro, que é um mês ainda grande, há reservas em algumas unidades a 1.000 euros noite de quarto. Já estão feitas essas reservas? Sim, essas reservas. Portanto, existe resposta para essa procura? Não, a procura é superior à oferta neste momento. Não se pode construir um alojamento de um dia para o outro, não é? O que é facto, se houvesse oferta para essa procura, os preços não subiam dessa maneira, como é óbvio. Claro. E não existe uma entidade que regulamente, no fundo, esses preços, não é? Não, isso havia no tempo da outra senhora. No tempo do Estado Novo é que os preços estavam regulados. Agora, não sei se toda a gente sabe, vivemos numa economia de mercado. O que impera aqui é a lei da oferta e da procura. Como é óbvio, os preços são livres. E variam ao dia. Quer dizer, hoje qualquer unidade sabe como é que gera os preços. Mas atenção, isso não é só na hotelaria. Mas, com certeza. Se quiser comprar um bilhete de avião, acontece a mesma coisa. Sem dúvida. Se quiser comprar um bilhete de avião, hoje tem lá um preço. Se o avião começar a encher,
o preço pode subir 3 ou 4 vezes. E agora pergunto-lhe eu, mas na sua opinião não deveria existir uma entidade que regulamentasse esses preços? Não? Não devia haver. Digamos, nós não estamos a falar apenas aqui na questão do turismo. Estamos a falar num modelo de sociedade. Poderíamos discutir, não é o que eu vou fazer, não é isso que a gente pretende fazer aqui, era discutir o modelo de sociedade, mas nós vivemos numa sociedade livre, desse ponto de vista, e aqui uma coisa que aparece é a lei da oferta e da procura. Portanto, não é digamos, o quarto em si que estabelece o preço, mas é a relação entre aquilo que existe e a procura que tem. Agora, se me vier dizer que se os preços são mais altos, quem paga esses valores é bem servido, isso eu defendo isso. Mas isso, até porque se as pessoas não corresponderem, quem vende não corresponder com o produto que vende, com o preço que está a praticar, obviamente isso vai ser penalizado, não em termos legais, mas em termos, também pode ser, se não corresponder àquilo que disse, porque enfim, se o cliente procura e está lá, tem uma utilização da piscina livre, tem direito, por exemplo, a uma meia pensão, suponhamos, e depois chega lá e não tem, é claro, aí dá direito a uma reclamação, mas não falando nisso, enfim, mas eu tenho plena confiança nos empresários do nosso território que trabalham muito bem o turismo. Agora aqui é economia de mercado, é a lei da oferta e da procura. Nas outras épocas do ano, aquilo que se pode estar a vender hoje a 500 euros por noite, se calhar quando chegar o inverno vende-se a 100. Sem dúvida. É assim. Portanto, mais vale aproveitar as épocas altas, claro, não é? Claro, e é preciso perceber a grande dificuldade, que já falámos nisso anteriormente, que os empresários passaram, não é? E vamos lá ver, ninguém é obrigado a comprar. Ninguém é obrigado a comprar. Mas, na verdade, as pessoas compram, não é? Se a minha amiga tiver um carro em segunda mão e o quiser vender e puser aí à venda, põe lá o preço que quiser. E se souber que há gente que está disposta a dar... Porque é que vai vender um carro por 5 mil euros se sabe que há alguém que está disposto a dar 10 mil? Obviamente, não é? Exatamente. Na sua opinião, apesar de existir essa oferta variada, o que é que acha que é necessário fazer-se ainda mais para dinamizar o turismo na região? Bem, isto aqui é um livro que nunca está acabado. O turismo é um livro que nunca está acabado. Não é aquilo que a gente chega à última página e casaram e foram felizes para toda a vida. E isto aqui não existe. Aqui não há casamentos para toda a vida. E há um trabalho todos os dias em que a gente tem que melhorar a oferta. Precisamos de melhorar sempre a oferta. Não é? A oferta hoje é melhor do que era há 10 anos. Muito melhor. Mas daqui a 10 anos tem que ser melhor do que é hoje. Para o ano que vem já tem que ser melhor do que é hoje. Portanto, precisamos de mais oferta, precisamos de melhorar sempre a oferta. Isso é o trabalho que a entidade, juntamente com os empresários, tem perseguido, não é? E depois precisamos de promover no mercado nacional e nos mercados internacionais. E esse trabalho nunca está acabado. Por exemplo, podia-me dizer assim, no último ano quase não houve turistas internacionais. É verdade. Então quer dizer que o Vítor Silva, que é presidente da agência, durante um ano não fez nada, não. Não, nada disso. Eu participei em dezenas, para não dizer centenas de reuniões. Nós estivemos permanentemente, desde que a pandemia chegou ao nosso país, se não me engano, princípios de março de 2020, já lá vai um ano e quase meio, nós estivemos sempre presentes, nós, as outras regiões de Portugal e o turismo de Portugal, estivemos sempre a trabalhar, sempre presentes nos mercados. Só que mas essa presença não era uma presença a convidar à visitação. Era uma presença a dizer, nós estamos cá, agora numa mensagem subliminar, nós estamos cá, não se esqueçam de nós, mostrar aquilo que tínhamos no território, novos investimentos, novos projetos, etc., levando os nossos empresários a terem reuniões com operadores e com agentes de viagens lá fora para ir mostrando a sua oferta. Aliás, este ano foi muito bom desse ponto de vista, foi mau, mas foi muito bom porque os agentes de viagem, os operadores, tinham muito tempo disponível para poderem reunir connosco. E um problema que o nosso território tem é que nós não temos
muito dinheiro comparado com outros destinos, mesmo até destinos nacionais, para nos promovermos internacionalmente. E, portanto, quer dizer, imagina um alemão vai a uma agência de viagens, vou dar um exemplo que não é académico. Estou a inventar agora, mas não é académico, isso acontece muitas vezes. Um alemão vai a uma agência de viagens, os alemães fazem isso muito, confiam muito nos agentes de viagens. Confiam mais nos agentes de viagens do que nos operadores online. Eu queria passar férias este ano, e tal, a Grécia e tal. Já estive na Grécia 2 vezes, já a Turquia. Não, arranjo-me aí um destino novo, uma coisa diferente, uma coisa. Mas se esse agente de viagens nunca ouviu falar no Alentejo, nunca dirá, aqui uma região extraordinária, que é verdade, magnífica, onde você vai ficar espantado com as coisas que lá vai encontrar do ponto de vista das pessoas, da afabilidade das pessoas, o clima, a gastronomia, os vinhos, o bem-estar, a segurança. Ele não pode dizer isso de nós se nunca ouviu falar de nós. Portanto, um trabalho que nunca tem fim. É esse trabalho de divulgação. É um trabalho, não, eu podia lhe dizer, eu pessoalmente, eu já não consigo lembrar, quer dizer, tinha que ver aí aos meus registros, quantas cidades é que eu já tive na Alemanha, a maior parte delas cidades com 50 a 100 mil habitantes, mas com poder de compra muito alto, onde a fazer reuniões ao fim do dia, reunir ali uns agentes de viagens, beber um copo, um pequeno jantar, ou um jantar melhor, e para falar do Alentejo, para falar do que era isto, para que essas pessoas, depois quando fosse lá o tal alemão, já não fui à Grécia, já fui à Turquia, é uma região que você tem que visitar. E é assim que se consegue, pois, não é? Mas isso é o trabalho da formiga. Sim, é o trabalho que não se vê, no fundo. É um trabalho que não se vê, mas é o trabalho que dá frutos, mas é um trabalho que tem que ser permanentemente continuado, nunca tem fim. E depois há mercados onde a gente pode fazer isto uma vez. Quer dizer, nas agências de viagens, por exemplo, alemãs, que dei esse exemplo, mas na Europa isso é vulgar. A esmagadora maioria das pessoas que lá trabalham são senhoras. Não é? São senhoras. Há poucos homens. Não é? Se calhar os homens estão a mandar. Não devia ser assim. Pois não. A coisa devia ser mais repetida. Mas a maior parte dos funcionários são senhoras. São senhoras. Mas não mudam. É a sua vida, faz-me correr. E, portanto, eu posso lá ir uma vez, já bati estas, pronto, está bem. De vez em quando posso fazer um remind. Exatamente. Agora, se for um país como o Brasil, eu se for lá fazer a mesma coisa, se for lá 6 meses depois, as pessoas que lá estão já são outras. Já são outras. E, portanto, esse trabalho, então, é um trabalho que a gente... É quase como estar a apanhar a água do mar com as mãos, não é? Aquilo escapa-se. Já tem que o recomeçar, não é? E, no entanto, é um trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho que dá frutos. Aliás, eu apontei aqui estes 2 exemplos destes 2 mercados, o alemão e o Brasil, que são 2 mercados que estão praticamente ao mesmo nível em termos de dormidas. O principal mercado que a gente tem é o mercado externo, é o mercado espanhol, está aqui ao lado, não é? Mas a seguir, umas vezes estão um acima, outras vezes está outro, é o Brasil e a Alemanha. Nunca ninguém pensou, a maior parte das pessoas não... Se eu perguntar aí uma pessoa qualquer aí da rua, o que é que acha? Há mais alemães ou mais brasileiros a visitar o Alentejo? Toda a gente diz alemães. E franceses? Há mais franceses do que brasileiros, com certeza. E ingleses? Há mais ingleses do que coisa. Não, é falso. Os brasileiros e os alemães estão ao mesmo nível. Umas vezes o Brasil está um pouco acima, outras vezes está ao meio. Agora, há mais brasileiros a dormir no Alentejo do que franceses, do que ingleses, do que tipos dos Países Baixos. Não é? E, portanto, o trabalho, quer dizer que o trabalho que a gente faz no Brasil, embora seja mais difícil e mais caro, como é óbvio, temos que atravessar para o outro lado do Atlântico, é um trabalho que tem dado resultado. Eu diria Brasil, agora se me permite um pequeno parênteses, estou a cometer aqui uma pequena falha. O Brasil, do ponto de vista turístico, não existe. O Brasil é quase um continente. E, portanto, o Alentejo não se vai promover nem na Amazónia, nem no Rio Grande do Norte, nem no Piauí, e nem no Ceará, nem na Bahia. Não, a gente... Centra-se nas grandes capitais? Houve anos, quando a gente começou um trabalho assertivo e pensado no Brasil, mais focado, depois de termos analisado bem as coisas,
houve pelo menos 2 anos em que todo o dinheiro que a gente tinha era gastado na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. E a Grande São Paulo, não é um estado de São Paulo, a Grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas. E há uma coisa que posso dizer, já que espero que os brasileiros não me ouçam. Eu acho que toda a gente vive em São Paulo, o que deseja é que quando tiver um dia livre sair dali. Porque é uma cidade, eu costumo dizer que é uma cidade do terceiro mundo com a economia do primeiro. É verdade, é a capital económica do Brasil, mas aquilo é uma cidade... não dá para descrever. E eu costumo lá ir, em anos normais, ia lá para ir pelo menos 2 vezes por ano. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro e, portanto, a gente, muito tempo, só São Paulo. Ali há dinheiro, há pessoas que querem viajar e há pessoas que gostam do nosso produto. Vêm de uma cidade completamente buliçosa, trânsito infernal, poluição, não sei o quê. Chegam aqui ao Alentejo, encontram esta calma e esta paz, não é? E esta segurança. Os paulistanos, que são os habitantes de São Paulo, os do Estado são os paulistas. Os paulistanos são só da cidade, também aprendi isso lá. Os paulistanos adoram a gastronomia. São Paulo é a cidade do Brasil com a melhor oferta gastronómica. Restaurantes fabulosos. Daqueles que uma pessoa para comer tem que se inscrever 6 meses antes. É verdade, eu nunca comi num desses. Por acaso já comi uma vez, que arranjei lá uma cunha de uns amigos e levaram-me mostrar. Come-se fabulosamente. E eles adoram a nossa comida. E adoram, uma coisa que eles adoram muitíssimo aqui são os vinhos. Os vinhos do Alentejo são completamente loucos. Aliás, é o sítio do mundo para onde mais se exportam vinhos, é para o Brasil, do Alentejo. Excelente. Portanto, digamos, o trabalho tem que ser... É um trabalho diário, contínuo e... Portanto, a gente esteve sempre presente nos mercados, sempre, e continuamos a ter sempre. Temos assessorias a trabalhar em todos esses mercados, para que logo que a situação o permita, a gente tenha logo em condições de receber as pessoas, e vamos recebê-las. Sem dúvida. Apesar de ainda estarmos em 2021, e imagino que essa estratégia passe por aquilo que me está a dizer, para o próximo ano, o que é que está pensado em termos de dinamização para a região? Bem, aqui temos falado da entidade regional e da agência, não é? Bem, a entidade regional, nós estamos agora a elaborar o plano de atividades. Começamos agora tendo algumas reuniões internas e ouvindo muitos atores, associações empresariais, o nosso Conselho de Marketing, também temos o Conselho de Marketing, agentes, etc., para fazer um plano de atividades que reflita aquilo que também são as ideias e os anseios das pessoas que trabalham no turismo e que cá vivem. Portanto, estamos a elaborar ideias, ainda seria muito cedo, e também algumas, embora eu já tenha algumas ideias consolidadas de algumas ações que vamos fazer, mas se me permite, eu neste momento não gostaria de pôr o carro à frente dos bois, isto é, antes de eu ter a minha direção a aprovar o plano de atividades, que depois há de ir para a tutela e há de ser aprovado também em Assembleia Geral lá mais para o fim do ano, mas isso eu não, como permitem, não posso desvendar um plano de atividades que ainda não está feito, está a ser feito. A mesma coisa podia dizer em relação à agência. A agência vai ter uma nova campanha, e eu aí posso lhe dizer qual é o claim da campanha. Isso posso, até porque já divulguei também outros meios de comunicação, mas que ainda não a lançámos. Vamos ter a nossa linha de campanha para os próximos anos nos mercados internacionais vai ser uma campanha baseada na luz do Alentejo, não é? E que depois declina para tudo, para ter residências até de pessoas que vêm cá, escritores ou jornalistas, para escreverem sobre a luz que encontraram no Alentejo, falar na luz até dos nossos vinhos, que de facto é uma luz impressionante. Enfim, vai ser uma campanha que se baseia nisso. E é uma campanha que foi feita internamente, nem sequer contratámos, como é costume, uma empresa para fazer isso. Mas cá está também, estamos a elaborar esse plano de atividades, não é? E depois o orçamento, mas esse orçamento já sabemos quais são os que temos. O que lhe posso dizer é que os próximos anos em Portugal vão ser balizados por 2 documentos estratégicos que não são da nossa responsabilidade.
são de responsabilidade do Turismo Portugal, ao fim e ao cabo. Que é o turismo sustentável 2020-2023, mas que se vai estender pela questão da sustentabilidade, já podemos falar um pouco mais nisso. Vai ser uma coisa que vai dominar completamente a atividade económica e não só na área do turismo. E o outro é o plano de retoma do turismo, que se chama Construir o Futuro, que já foi apresentado publicamente. E, portanto, todos os planos de atividade, como o plano de atividade da ERT tem que ser aprovado pela tutela e também tem que ter o aval das finanças por causa das finanças, não é? O plano da agência, esse só é validado pelo Turismo Portugal, mas também porque nós, embora não seja uma tutela funcional, nós não temos tutela funcional, só temos tutela inspectiva, porque nós somos eleitos localmente, como se sabe, não é? Portanto, não dependemos, não somos nomeados pelo governo, nem na agência, nem na entidade regional. Mas os nossos planos têm que estar conformes com aquilo que são as linhas estratégicas. E esses são os grandes 2 diplomas que são públicos, vocês podem procurar e consultar. Portanto, eu repito, é o Turismo 2023, Turismo Sustentável, e é o Plano de Retoma do Turismo, que está até 2027 e que tem verbas suficientes para, de facto, nós todos consideramos no setor suficientes para que a retoma da atividade turística se possa dar bem. Quais são os principais apoios financeiros com que conta a ERT e a agência e quais são os principais parceiros? A entidade regional tem 2 fontes de financiamento. Uma é o Orçamento Geral do Estado e a outra são as candidaturas que fazemos a fundos comunitários. Isto são os financiamentos da entidade regional como entidade pública. A agência tem um leque mais diversificado de financiamentos, tem um contrato com o Turismo Portugal, chama-se contratualização, que é um contrato que é feito todos os 3 anos, mas com financiamento anual, em que nós, de 3 em 3 anos, acaba agora até no final deste ano, temos que fazer prova junto do Turismo Portugal e junto da CTP, que é a Confederação do Turismo Português, é a Associação das Associações Empresariais, temos que fazer provas de que somos uma entidade representativa de todos os setores, estou a falar da agência, todos os setores de turismo, portanto somos transversais à atividade turística, temos a representatividade desses diferentes setores cá e temos meios técnicos, isto é, os nossos trabalhadores são tecnicamente qualificados para desempenharem aquilo que é o nosso trabalho. Isso tem que ser feito de 3 em 3 anos. A ERT não. A ERT é uma entidade pública, funciona de outra maneira. Mas a agência sim, até porque as agências são de direito privado. Não é? Fundamentalmente é uma associação empresarial, mas teoricamente, podia aparecer, imagino que a agência do Alentejo fazia um mau trabalho, um péssimo trabalho, e podiam aparecer outros players, outros atores aí que diziam, não, a gente quer criar uma agência de facto trabalho melhor com vocês. E podiam, ao fim de 3 anos, apresentar-se ao Turismo Portugal ou à CTP, à CTP, porque a CTP é que nos certifica, dizendo, não, aqueles senhores não estão a fazer isto em condições, nós proponemos isto. Teoricamente isso é possível e legalmente é possível. Nunca aconteceu. Atenção, a não ser no princípio das agências, houve um caso ali no centro, mas de resto no nosso território não. E a agência já tem mais de 17 anos. Foi fundada em 2004, logo no princípio de 2004. Já estão 17 anos e sempre cumpriu desde o seu início aquilo que são os pressupostos que a CTP exige e o Turismo Portugal. Portanto, com isso nós anualmente apresentamos um plano de atividades que é discutido também. Nós fazemos isso desde o início com o Turismo Portugal e o Turismo Portugal contratualiza connosco a promoção externa. É como se o Turismo Portugal dissesse assim, nós promovemos Portugal, mas não somos capazes de promover nos mercados internacionais o vosso território. Então fazemos um contrato com vocês em que vos cedemos uma determinada verba para vocês fazerem promoção. Mas atenção, essa verba não é dada tipo saco também lá. Não, é dada com base num descritivo de ações que o Turismo Portugal aprovou, também em diálogo connosco, como é óbvio, em que as ações estão perfeitamente definidas
e até estão cabimentadas em termos orçamentais, não é? Aliás, se nós não gastássemos, se não fizéssemos as ações que nos tínhamos proposto, o Turismo Portugal tem o direito de, no fim, dizer não, vocês não gastaram isto, portanto, em vez de X, recebem X menos Y, não é? Não é isso que tem acontecido connosco. É evidente que neste ano de pandemia, nós cumprimos o plano a 100% da agência, outras regiões não, mas diversificámos e pedimos autorização do Turismo Portugal para ações físicas. Não há feiras, não há roadshows, portanto nós não vamos lá fora, pedimos para substituir tudo com uma presença maciça online, não é? Substituímos isso e o Turismo Portugal aprovou e nós obviamente fizemos montanhas de ações que apenas tinham uma declinação virtual através da internet, mas cumprimos. Portanto, uma parte do nosso orçamento vem do contrato que fazemos com o Turismo Portugal, na agência. Outra parte, obviamente, nós também fazemos candidaturas a fundos europeus. Podem ser feitos diretamente à CCDR, podem ser feitos também ao Compete, enfim. Mas agora, ultimamente, a gente só os tem feito através da CCDR, porque o Compete é muito complicado, mas fizemos também durante vários anos. E temos as cotas dos associados. Como somos uma associação, os associados têm que pagar uma cota conforme a tipologia do seu negócio e o volume do seu negócio. Obviamente, um hotel de 100 quartos não paga a mesma coisa que um hotel de 10. A proporção não é de 1 para 10, mas há escalões. Também temos um tipo de associados que ao princípio não tínhamos e não queríamos ter, mas que hoje nós não convidamos, mas agradam-nos que entrem para as agências, que são os municípios. Não é? Nós, ao princípio, não incentivávamos a presença de municípios na agência porque queríamos afirmar o caráter empresarial da agência. Porque a agência faz a promoção e ajuda os empresários a fazer os seus negócios. Muitas vezes metemos um negócio à porta do empresário, não é? Levamos lá o operador, olha, está aqui, falem com ele e entendam-se. E às vezes até ajudamos ainda mais do que isso, não é? Coisa que a entidade pública não pode fazer. Não pode fazer, exatamente. Por isso é que existem duas entidades. Há muita gente que às vezes pensa, as duas para quê? Vocês estão a gastar o dobro? Não. O que uma faz, a outra não faz. Se tivéssemos só uma entidade, se essa entidade fosse pública, não podia, por exemplo, meter-se num negócio como nós nos metemos. E é preciso notar que na agência, a agência, a direção da agência é tudo empresários. Somos 13 na direção da agência e só um é que, por acaso é o meu caso, que sou representante da entidade regional, é que não é empresário, pelo menos ultimamente, não é? Também já fui. E, portanto, os outros são todos empresários. E a mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, é todo empresários. E, portanto, aqui é o mundo do negócio. E, portanto, as cotas dos empresários também é importante. As autarquias que cá estão, temos para uma dezena, não temos mais, gostava de ter mais. E neste momento estamos em condições de ter mais. Aquelas que são muito importantes para o turismo, por exemplo, aqui a autarquia de Beja é nossa associada, vocês são de Moura, a autarquia de Moura não é nossa associada, mas a de Serpa é nossa associada. E tem ganho muito com isso. E porque a maneira como nós promovemos são os nossos associados. Quer dizer, podemos promover, estou a falar da promoção externa, o território no seu conjunto, mas obviamente a nossa obrigação estatutária é discriminar positivamente os empresários. Não é? E depois também prestamos serviços. A agência, como é de direito privado, pode prestar serviços. E presta serviços a várias das autarquias que são nossas associadas. Por exemplo, não vou dar exemplos concretos, não interessa aqui para o caso, mas imagina, há uma autarquia que consegue fazer uma candidatura, também com o nosso apoio. Em princípio, essas candidaturas à internacionalização, se a agência não dá o seu aval, digamos assim, normalmente não são aprovadas. Nenhuma devia ser até sem esse aval. Mas às vezes há uma outra que passa ali entre os pingos da chuva. Mas, de uma maneira geral, nós avalizamos essas candidaturas. Imagino que uma autarquia tem produto turístico e interessa-lhe fazer uma candidatura e parte ou totalidade das verbas tem a ver com a internacionalização do seu território e dos seus produtos, ao fim e ao cabo. No caso da agência, não é? Sim. Lá no caso da agência. Então, lá no caso da agência. E o que é que acontece é que essa autarquia nunca tem, não tem, nunca tem, não há nenhuma que tenha
know-how, nem capacidade, nem meios para fazer promoção internacional. E, portanto, o que é que acontece? Pede à agência, faz um contrato com a agência, embora seja associada, e, portanto, nós, por obrigação, já fazemos a promoção internacional, mas isso é um trabalho extra, porque há um dinheiro extra para isso. E, portanto, nós fazemos, com o acordo da autarquia, fazemos um plano de internacionalização para aquele território, para os produtos daquele território, obviamente sempre integrado no plano geral de promoção do Alentejo. Não é uma coisa... Nada que não, se faça tem que estar integrado no nosso plano. Nós não aceito coisas que... Não aceitamos coisas... há ali uma discriminação positiva. Temos que fazer ações e até posso fazer ações região, e fazemos ações só para aquele município. Mas quando fazemos ações para aquele município, eu digo sempre, é um município que está integrado num território mais global, que se chama assim, que tem estas características. E aí, obviamente, a agência tem que cobrar um FII, porque é um trabalho, porque se fosse a pedir a outra entidade, também iam fazer. E se pedissem a outra entidade, não o conseguiam fazer, porque a maneira hoje como o Turismo Portugal está integrado entre o Turismo Portugal, as delegações do Turismo Portugal lá fora, porque em todos os países importantes para o turismo português, há uma delegação do Turismo Portugal. Normalmente, às vezes, funciona na própria... De maneira geral, funciona nos próprios edifícios das embaixadas e aí é um trabalho articulado, digamos, triangulado entre o Turismo Portugal, a delegação do Turismo Portugal e a respectiva agência. Portanto, quem quer ir lá fora tem que se integrar nesse triângulo. Portanto, essas são as 3 grandes fontes de financiamento da agência. Não é? A contratualização com o Turismo Portugal, candidaturas, cotas de associados, aliás são 4, e mais alguns serviços, embora, digamos, esta última parte não tenha uma grande expressão, obviamente, no nosso orçamento. A entidade regional é o orçamento de Estado e o nosso dinheiro não vem diretamente do orçamento de Estado. Vem diretamente, todo o dinheiro tem que vir dali, mas vem do Turismo Portugal. Pegando ainda no que estava a dizer, portanto, para as autarquias existe uma grande vantagem se pertencerem à questão à agência, nomeadamente em relação à divulgação nos mercados internacionais. As autarquias, todas elas, obrigatoriamente, estão na entidade regional de turismo. Nós temos 47 autarquias no Alentejo, mais 11 da Lesíria e do Tejo. Portanto, a entidade regional tem 58 autarquias que são associadas também, não é? Mas são obrigatoriamente associadas, mas não pagam nada, não é? Não pagam nada. E são sempre, por lei, mais de metade do colégio eleitoral. A Assembleia Geral da entidade regional tem mais de metade dos membros são autarquias. Depois a outra, menos de metade, tem um representante também do Turismo Portugal. Tenho a impressão que a CCDR também lá tem, mas eu acho que a diga também tem a certeza, tem sindicatos, tem outras associações de várias naturezas e também tem empresas. Também tem algumas empresas, mas, digamos, aí é onde o mundo autárquico é dominante. Digamos, o terreno turístico do mundo autárquico é a entidade regional. Na agência é o mundo dos empresários. Nós temos à volta de... Agora quer fazer as contas no fim, quando passar a pandemia, para saber quem é que resistiu. Mas, digamos, nós tínhamos entre 250 a 300 associados, dos quais, como eu disse, entre os quais a própria entidade regional é associada da agência. É obrigada a ser associada. Por lei, o contrário, não. A agência não está na entidade regional. Mas a entidade regional é obrigada a ser associada. E isso é importante para haver, no fundo, para essa complementaridade. E que sempre houve. Sempre houve uma boa colaboração. É claro que agora então o presidente de uma é também presidente da outra. Se não houver uma boa colaboração, então é porque o Vítor Silva é uma espécie de Mr. Hyde e Dr. Jekyll, não é? Temos falado aqui de desenvolvimento, acima de tudo, do turismo. Estão previstos alguns projetos turísticos para este ano, para os próximos anos, digamos assim? De investimento? O investimento no Alentejo não parou neste ano e meio de crise. Não parou. Isso é uma coisa muito importante. É muito positivo. Sim, é uma coisa muito importante porque de facto, eu lembro-me, há uma dúzia de anos, 15 anos,
Nós tínhamos um hotel 5 estrelas no Alentejo e agora temos uma dúzia, não é? Portanto, aqui mais uma vez falamos na qualificação da oferta, que já tínhamos falado há assim. A oferta não aumentou só em quantidade, mas aumentou também em qualidade. E, aliás, para mim é preferível sempre que aumente em qualidade, mais do que em quantidade. Em quantidade, só por quantidade, não creio que isso traga valor para a região. Mas neste ano e meio, que já levamos quase de pandemia, as intenções de investimento e o investimento propriamente dito não diminuiu. Não diminuiu, antes pelo contrário. Não é? Nós continuamos com intenções de investimento e que se vão concretizando. É evidente que o investimento no turismo é sempre demorado, porque, enfim, as exigências, as burocracias, o ambiente, respeitar o ambiente, tem que se começar sempre pela Câmara Municipal, se aquilo se enquadra no PDM, se não se enquadra, e depois há também que passar, como eu estou dizendo, com a Agência Portuguesa do Ambiente, questões ambientais, se uma tipologia é permitida, outra tipologia já não é, qual é o edificado, qual é a área de edificado que se pode ter num território. Enfim, o empresário tem que se bater com isso tudo. E isso demora muito tempo. E tem que se bater à porta também do Turismo Portugal, porque, em última instância, excetuando se for só alojamento local, em que o alojamento local é a própria autarquia que licencia, mas isso, enfim, eu não estou contra o alojamento local, mas penso que o alojamento local deve sempre tentar caminhar para depois um estabelecimento certificado, digamos assim, pelo Turismo Portugal. Atenção que houve aí coisas que agora são de 5 estrelas e que começaram por ser alojamento local só para avançar com aquilo. Mas isso tem limitações, pois, em termos da promoção e a maneira como aquilo... É evidente, podemos ter um edificado que na prática é um 5 estrelas, mas está classificado como alojamento local. Agora diga lá, como é que tem um site e não sei o quê, como é que ele se consegue vender, tanto cá dentro como lá fora, porque não está classificado como um estabelecimento de 5 estrelas. Depois ele pode dizer, não, nós somos 5 estrelas, mas quem vai comprar diz, espera aí, vocês são 5 estrelas, mas aqui estão como alojamento local. Não é? Então, como é que é? Portanto, mas o alojamento local foi importante, especialmente para tirar muito alojamento que estava clandestino e assim passou a estar legal. Mas pronto, a gente tem... E pode eventualmente ter impulsionado também aqui a questão do turismo. O alojamento local, sim, mas o mais importante, até se quer que lhe diga, penso que é o mais distintivo até e muito icónico na nossa região, além dos 5 estrelas, é o turismo rural. O turismo rural, neste momento, representa à volta de 20% das nossas camas e é um turismo rural, de uma maneira geral, de muito boa qualidade. Isso é um fator distintivo. A gente, por exemplo, tem dificuldade de vender turismo rural no mercado espanhol. Porquê? Porque o turismo rural no mercado espanhol é desqualificado, tradicionalmente. Quer dizer, o turismo rural, eram ali umas casinhas no campo e alugavam-se a coisa. Ora, portanto, a percepção que o espanhol tinha do nosso turismo rural era uma coisa desconfiada. Não é. Nós temos turismos rurais que têm o tratamento, a qualidade de serviço de um 5 estrelas. Excelente. Falamos agora, e estamos quase a terminar aqui a nossa entrevista, no caso de uma grande mais-valia que temos, a barragem do Alqueva, com mais uma abertura de uma praia fluvial, acha que os municípios envolventes nesta região estão a aproveitar da melhor forma esta mais-valia para o turismo? As praias fluviais, de uma maneira geral, não é em todo o lado, mas de uma maneira geral, servem fundamentalmente, na minha perspectiva, e depois os números o dirão se é assim, se não, as populações locais. E eu acho que isso é muito importante. Digamos, o papel de qualquer autarquia, de um dirigente local, em primeiro lugar, é para os seus munícipes, para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. Não é para melhorar, em primeiro lugar, a qualidade dos turistas que nos visitam. Isso não é a primeira prioridade. É importante, mas a primeira é servir os seus munícipes. E, portanto, tem aberto nos últimos anos muitas praias fluviais. E eu, que as conheço praticamente todas aqui no nosso território, verifico que a sua qualidade é muito boa.
mas, como eu estou dizendo, isso é uma mais-valia para as populações aqui do interior. Ainda o verão passado foi aberta aqui uma praia aqui em Beja. Também já havia piscina. Vamos, aqui é uma praia boa. É uma praia boa. E vejo ali à volta da Alqueva, e as praias são boas, têm a qualidade da água, é preciso monitorizá-la permanentemente, é preciso a gente ter sempre cuidado com a qualidade da água, mas, em primeiro lugar, isso é uma mais-valia para as populações locais. É claro que se vierem turistas, quiserem tomar uma banhoca, também vão lá. Mas, e portanto, não posso dizer, e seria errado da minha parte, dizer que o ter uma praia fluvial não é uma mais-valia também do ponto de vista turístico. Claro que é. Acrescenta valor àquilo que é a oferta turística de um determinado território. Mas não é a questão fundamental, quer dizer, se alguém pensa que é a praia turística, é a praia fluvial que vai trazer os turistas, não está rotundamente enganado. Está rotundamente enganado. Tem que ter uma oferta turística mais importante do que essa. Essa é também uma coisa, mas é uma coisa que soma às outras. Não pode ser, a gente não pode ir lá para fora, ou mesmo cá dentro, dizer vão ao Conselho X porque ele tem uma praia fluvial. Quer dizer, isto, as pessoas riem-se. Não é isso. Eu tenho que dizer, vocês vão lá, aquilo tem um castelo maravilhoso, tem uma coisa, tem umas paisagens incríveis, o vinho é ótimo, a gastronomia é de morrer. Aquilo mas eu só quero ir no verão, só tenho o verão, aquilo dizem que aquilo é muito calor. Está bem, mas você também tem uma praiazita se quiser tomar um banhinho. Percebe? Exatamente. É mesmo essa mais-valia. Engenheiro, para terminarmos da melhor maneira, a Planície gostaria de ter uma mensagem, em jeito de cartão de visita, a quem pretende conhecer o Alentejo. Esta é uma pergunta, quer dizer, que eu não consigo responder em poucas palavras. Houve algumas publicações que às vezes acharam que podiam qualificar o Alentejo com palavras simples. Eu lembro-me, há uns anos, o New York Times, há uns anos, 7 ou 8 ou 9 anos, o New York Times, que já pôs o Alentejo 3 vezes na primeira página, atenção, isso é importante, dizia que o Alentejo era uma Toscânia desconhecida que havia na Europa. Eu senti-me orgulhoso, mas está bem, mas eu não quero comparar-me à Toscânia, porque acho que o Alentejo tem uma valia por si própria, né? E depois, se a gente se quer comparar à Toscânia, nos vinhos, a gente compara-se, os vinhos portugueses e alentejanos dão messas a qualquer vinho em qualquer parte do mundo, até aos franceses. Isso a gente tem que dizer isso claramente. Mas em termos de património e monumentalidade, a Toscânia é o sítio do mundo com maior oferta patrimonial. E tem a cidade do mundo com maior oferta patrimonial por metro quadrado, que é Florença. Portanto, atenção. Portanto, as nossas coisas são boas, mas não vale a pena a gente querer comparar-se com coisas. Não, nós temos valor por nós próprios. Há um pequeno